Carl Jung dedicou décadas ao estudo da psicologia do narcisismo e fez uma descoberta que desafia tudo o que a maioria dos psicólogos acredita. A raiz do narcisismo não é o excesso de elogios, não é a superproteção, não é criar uma criança pensando que ela é especial. É exatamente o oposto. É fazer uma criança sentir, no fundo do seu ser, que ela é inadequada, insuficiente, fundamentalmente defeituosa. E essa mensagem, quando internalizada antes dos 7 anos, não gera apenas baixa autoestima. Ela cria algo muito mais devastador. Cria uma divisão catastrófica na psique, o que Jung chamou de estilhaçamento da essência. E desse estilhaçamento emerge o narcisismo, não como vaidade, mas como uma estratégia de sobrevivência psicológica, diante de uma ferida que a criança não consegue nomear, mas que carrega pelo resto da vida. Nos próximos minutos, você vai testemunhar como pais com feridas narcísicas usam mensagens sutis e repetidas para instalar a vergonha da existência nos filhos. Como essa vergonha cria a ferida narcísica primária, que Jung identificou como a origem de toda a estrutura narcisista. Como a essência verdadeira da criança é enterrada na sombra, enquanto uma falsa essência compensatória domina a consciência, seja inflada em grandiosidade ou colapsada em desaparecimento. E, o mais importante, você vai entender por que essa ferida é tão difícil de curar e o que Jung descobriu sobre o único caminho possível para a integração. Porque, se você cresceu sentindo que nunca era suficiente, não importa o que fizesse, este vídeo vai nomear a ferida que você carrega. E nomear é o primeiro passo para a libertação. A vergonha da existência não é sobre o que você fez, é sobre quem você é. Culpa diz que você fez algo errado. Vergonha diz que você é algo errado. E quando pais com feridas narcísicas implantam essa vergonha no núcleo da identidade infantil, eles não fazem isso através de abuso óbvio. Eles fazem através de micromensagens repetidas 1000 vezes. Olhares de decepção, tom de voz carregado de desaprovação, comparações destrutivas, amor condicional disfarçado de cuidado, invalidação sistemática de quem a criança realmente é, e a criança, que depende absolutamente desses pais para sobreviver, não consegue rejeitar a mensagem. Então, ela internaliza, e essa internalização cria o que Jung chamou de núcleo de insuficiência fundamental, um núcleo psíquico autônomo que passa a controlar a percepção de si mesmo pelo resto da vida, dizendo sempre: não importa o que você conquiste, que você não é suficiente, que há algo fundamentalmente errado com você, que você precisa se esforçar mais, ser mais, fazer mais, apenas para ter o direito de existir. E desse núcleo emerge o narcisismo, como uma compensação desesperada dessa ferida primária insuportável. Deixa eu te mostrar como isso funciona através de um caso real que Jung estudaria. Vou chamá-la de Ana, aos 6 anos. Ana era uma criança extraordinariamente sensível. Chorava com facilidade, sentia tudo profundamente, se emocionava com músicas, ficava maravilhada com pequenas coisas, como borboletas ou o pôr do sol, e tinha uma necessidade intensa de conexão emocional com a mãe. Mas a mãe de Ana, que tinha seu próprio complexo não resolvido, não conseguia tolerar toda essa intensidade emocional. Então, toda vez que Ana demonstrava sensibilidade, a mãe reagia com microexpressões de desaprovação, uma sobrancelha levantada, um suspiro de frustração, um desvio de olhar, ou verbalizava diretamente: você é muito dramática, você exagera tudo.
Por que você não pode ser normal como as outras crianças? Para de ser tão sensível. Você está fazendo tempestade em copo d'água. E algo devastador começou a acontecer na psique de Ana. Ela começou a entender, aos 6 anos, que a parte mais autêntica dela, sua sensibilidade profunda, era inaceitável, defeituosa, inadequada. E enfrentou uma escolha impossível que nenhuma criança deveria enfrentar: manter a conexão com quem ela realmente era, a essência verdadeira sensível, ou manter a conexão com a mãe, o que significava sobrevivência emocional e física. E como toda criança nessa posição, Ana escolheu a sobrevivência, matou uma parte de si mesma, enterrou a essência verdadeira sensível na sombra e começou a construir uma falsa essência que a mãe conseguisse aceitar. Uma essência racional, controlada, sem emoções intensas, sem necessidades emocionais visíveis. Uma essência que performava ser o que a mãe queria, ao invés de ser quem ela era. Mas aqui está o que Jung descobriu, e que é absolutamente crítico para entender. Quando a essência verdadeira vai para a sombra dessa forma, ela não desaparece, ela fica lá, enterrada, tentando sobreviver. E a psique, para compensar essa fragmentação catastrófica, para compensar a perda do núcleo autêntico, desenvolve uma estrutura defensiva, e essa estrutura defensiva é o narcisismo. No caso de Ana, desenvolveu o narcisismo encoberto, desapareceu emocionalmente. Viveu décadas inteiras sem acessar a própria sensibilidade, relacionamentos rasos, incapacidade de se conectar profundamente, sensação crônica de vazio. E por fora, para qualquer observador externo, ela parecia normal, funcional, até bem-sucedida, mas por dentro havia um buraco, um vazio onde deveria estar a essência verdadeira. E ela gastava uma energia psíquica enorme apenas para manter a fragmentação, para garantir que a parte sensível nunca emergisse. Porque emergir significava reviver a vergonha primária insuportável, a mensagem internalizada de que sensibilidade era um defeito, de que ser quem ela era significava ser rejeitada. Calma, porque o próximo mecanismo que vou te mostrar é ainda mais invisível e devastador. Ana cresceu, tornou-se adulta, casou, teve filhos. E algo interessante começou a acontecer. Toda vez que a filha de Ana demonstrava sensibilidade emocional, Ana sentia uma aversão visceral. Não conseguia tolerar, ficava irritada ou impaciente, começava a invalidar a filha exatamente como foi invalidada. E não fazia isso conscientemente. Não pensava que estava repetindo o padrão da mãe. Na verdade, achava que estava protegendo a filha, ensinando-a a ser forte, a não ser dramática, a controlar as emoções. Mas o que estava realmente acontecendo, e isso é crucial para entender a transmissão geracional do narcisismo, era a projeção da sombra. A sensibilidade que Ana enterrou em si mesma, que foi para a sombra há décadas, agora era projetada na filha e atacada na filha, porque Jung descobriu que a sombra sempre ataca no outro aquilo que foi reprimido em si mesmo. Ana não conseguia tolerar a sensibilidade na filha porque não conseguia tolerar em si mesma. A ferida não curada da mãe criava uma ferida idêntica na criança. O ciclo se perpetuava automaticamente, inconscientemente. E mais uma geração crescia com a mensagem de que ser sensível é ser inadequado. Mas por que essa mensagem específica, inadequação, cria narcisismo ao invés de apenas baixa autoestima? Jung explica através do conceito de essência verdadeira versus falsa. Essência compensatória. Carl Jung, um gigante da psicologia profunda, nos convida a uma reflexão.
uma jornada fascinante sobre as raízes do narcisismo, desafiando o que muitos pensam. Jung revela que o narcisismo não surge de elogios em excesso ou de uma proteção exagerada, mas sim de uma ferida muito profunda, um sentimento de inadequação, enraizado no âmago do ser. Vamos explorar essa jornada como uma expedição a cavernas escuras da alma, iluminando recantos sombrios e revelando tesouros escondidos. Quando uma criança internaliza essa sensação de ser inadequada, ela não consegue simplesmente aceitá-la e viver com baixa autoestima. Porque essa inadequação no núcleo do ser é psicologicamente insuportável. Então a psique elabora uma estratégia inteligente, mas destrutiva. Ela cria uma compensação, uma essência alternativa, uma essência que não é inadequada. E essa essência compensatória pode seguir duas direções. Ela pode se inflar, se tornar grandiosa, o narcisista clássico, que precisa provar constantemente que não apenas é adequado, mas que é superior, que é especial, que é melhor que todos, ou pode colapsar, se tornar invisível, o narcisista encoberto, que desaparece emocionalmente, que nunca se arrisca, que nunca se expõe, porque a exposição significa a possibilidade de confirmar a inadequação fundamental. Ambos são narcisismo. Ambos são reações à mesma ferida, a vergonha da existência, instalada pelos pais com feridas narcísicas. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não compreende sobre o narcisismo. Não se trata de se achar superior aos outros, mas sim de não conseguir suportar a possibilidade de ser inadequado. O narcisista grandioso precisa de validação externa constante, não porque é vaidoso, mas porque, por trás dessa grandiosidade, existe um vazio, o núcleo de insuficiência fundamental que nunca foi curado. E a grandiosidade é como um curativo psicológico sobre essa ferida. Remova a grandiosidade, e o que sobra é o vazio, a vergonha da existência. A mensagem internalizada aos 6 anos de idade de que existe algo fundamentalmente errado com você. E o mesmo se aplica ao narcisista encoberto. A invisibilidade emocional não é modéstia, é proteção. Uma defesa contra a possibilidade de exposição que confirmaria a inadequação. Ambos vivem dominados pelo mesmo complexo. A ferida narcísica primária, o estilhaçamento da essência catastrófico instalado na infância. Deixe-me explicar como isso funciona em um nível ainda mais profundo. Ana, aos 32 anos, teve um colapso narcísico, e um colapso narcísico acontece quando a falsa essência compensatória não consegue mais sustentar a defesa. Quando a ferida primária começa a sangrar através das rachaduras. No caso dela, isso aconteceu quando seu marido terminou o relacionamento e disse algo devastador ao partir. Você nunca estava realmente presente. Era como viver com um fantasma. Eu nunca te conheci de verdade. E essas palavras perfuraram a defesa narcísica de Ana, porque confirmavam, pela primeira vez em décadas, a verdade que ela havia enterrado. Ela realmente não estava presente. Havia desaparecido emocionalmente aos 6 anos de idade e nunca mais voltou. A essência verdadeira, sensível, estava enterrada na sombra. O que seu marido conheceu durante anos foi apenas a falsa essência performática, a máscara, a persona adaptativa. E quando Ana foi forçada a confrontar essa verdade, a falsa essência começou a rachar, e por baixo emergiu a vergonha primária insuportável, a inadequação que ela passou 26 anos evitando sentir. E Jung diria que esse momento, apesar de devastador, era necessário, porque sem confrontar a ferida original, sem sentir a dor completa do estilhaçamento, não há possibilidade de integração, não há cura.
apenas a manutenção infinita da defesa narcísica, que consome toda a energia psíquica e impede uma vida autêntica. Mas espere, porque o que aconteceu depois na terapia de Ana revela algo que Jung considerava absolutamente essencial sobre a recuperação. Ana começou a terapia junguiana e nas primeiras sessões aconteceu algo que ela não esperava. Quando a terapeuta pediu para que ela falasse sobre sua infância, sobre sua mãe, Ana começou a chorar. Não um choro normal, mas um choro profundo, visceral, somático. Como se algo enterrado há décadas finalmente estivesse emergindo, e entre soluços, ela disse algo revelador. Eu nunca fui suficiente para ela. Não importava o que eu fizesse. Eu podia tirar notas perfeitas, me comportar perfeitamente, fazer tudo certo, mas eu sempre sentia, que algo em mim era errado, que eu era uma decepção, que se eu fosse diferente, se eu fosse menos sensível, menos emotiva, menos intensa, talvez ela me amasse de verdade. E a terapeuta fez algo simples, mas transformador. Ela validou, disse que não havia nada de errado com a sensibilidade de Ana, que a sensibilidade era parte de sua essência verdadeira e que foi a mãe, com suas próprias feridas não resolvidas, que não conseguiu tolerar. E essa validação, pela primeira vez na vida de Ana, começou a criar rachaduras no núcleo de insuficiência fundamental. Começou a questionar a mensagem internalizada há 26 anos e abriu a possibilidade, pela primeira vez, de que talvez o problema nunca tenha sido ela. Talvez tenha sido a incapacidade da mãe de ver quem ela realmente era. Mas Jung sabia que a validação externa, embora necessária, não é suficiente. Porque o complexo de inadequação não está apenas na mente consciente, ele está no inconsciente, automatizado, rodando em segundo plano há décadas. Então, Ana precisou fazer algo muito mais difícil. Ela precisou confrontar ativamente a sombra. Precisou trazer de volta à consciência todas as partes da essência verdadeira que foram enterradas. A sensibilidade, a intensidade emocional, a necessidade de conexão profunda, as lágrimas, a vulnerabilidade, tudo que foi rotulado como inadequado e exilado. E esse processo, que Jung chamava de integração da sombra, não é confortável, porque significa sentir todas as emoções que foram reprimidas. Significa reviver a vergonha primária. Significa confrontar o terror infantil de que ser autêntica significava perder a mãe. Mas dessa vez, como adulta, com recursos psicológicos que ela não tinha aos 6 anos de idade, Ana podia fazer uma escolha diferente. Podia escolher a essência verdadeira ao invés da sobrevivência através da falsa essência. Podia tolerar a vergonha, processá-la emocionalmente e descobrir que do outro lado da vergonha não havia aniquilação, mas sim liberação, inteireza, integração. E aqui está o que começou a mudar na vida de Ana através desse processo. Primeiro, ela começou a reconhecer quando estava operando a partir da falsa essência versus a essência verdadeira. Percebia quando estava performando emocionalmente ao invés de sentindo genuinamente, quando estava dizendo sim, mas querendo dizer não, quando estava desaparecendo em relacionamentos ao invés de mostrando quem realmente era. E, mais importante, começou a fazer micro-escolhas diferentes. Pequenas traições ao complexo de inadequação, compartilhar uma emoção vulnerável com uma amiga, dizer não quando queria dizer não, chorar quando sentia vontade ao invés de reprimir, pedir o que precisava ao invés de desaparecer. E cada microescolha era aterrorizante,
porque ativava o terror primário. Ser autêntica significa ser rejeitada. Mas cada vez que ela escolhia a autenticidade e não era aniquilada, o complexo perdia força. A mensagem da mãe, você é inadequada, começava a perder poder sobre a psique, e a essência verdadeira, enterrada há 26 anos, começava a emergir da sombra. Mas houve um momento que foi absolutamente transformador para Ana. E esse momento revela algo profundo sobre como o narcisismo se cura na prática. Um dia, a filha de Ana, de 7 anos, chegou em casa chorando porque uma amiga disse que ela era sensível demais. E Ana sentiu, como sempre, aquela aversão visceral. O impulso de dizer para a filha parar de chorar, controlar as emoções, ser forte. Mas dessa vez, Ana parou. Reconheceu que não era a voz dela. Era a voz da mãe. O complexo não resolvido querendo perpetuar o ciclo. E fez uma escolha diferente. Se ajoelhou na frente da filha, olhou nos olhos e disse algo que nunca tinha ouvido na infância. Não há nada de errado com você. Sua sensibilidade é linda. É quem você é. E está tudo bem chorar. Está tudo bem sentir profundamente. Eu te amo exatamente como você é. E enquanto dizia essas palavras para a filha, Ana percebeu que estava dizendo para si mesma, para a criança de 6 anos enterrada dentro dela. E foi esse momento de reparentalização consciente, de quebrar o ciclo geracional ativamente, que começou a verdadeira cura da ferida narcísica. Porque Jung sabia que você não cura complexos apenas entendendo intelectualmente. Você cura vivendo diferente, escolhendo conscientemente diferente, racha após racha no padrão automatizado, até ele finalmente perder o controle sobre você. Agora deixa eu te mostrar como reconhecer se você carrega essa ferida específica. Porque a insuficiência fundamental, como causa do narcisismo, tem sinais muito particulares. Primeiro, há uma busca compulsiva por validação externa, mas não validação sobre ações, validação sobre a sua existência. Você precisa ouvir que é suficiente, que é bom, que tem valor. E não importa quantas vezes ouve, nunca cola. Porque o buraco não está no presente, está aos 6 anos. É a criança que nunca foi vista como adequada que continua faminta. E você pode ter centenas de pessoas dizendo que você é incrível. Mas basta uma pessoa questionar você, e é aquela voz que fica ecoando. Porque aquela voz confirma o que você sempre acreditou no fundo, que não é suficiente. Segundo, há um perfeccionismo paralisante. Não o perfeccionismo saudável de querer fazer bem, mas o perfeccionismo defensivo, terror de falhar porque a falha confirmaria a insuficiência fundamental. Então você procrastina, evita, não termina projetos, porque enquanto não tenta, não pode confirmar que é inadequado. E isso cria um ciclo vicioso. Você tem um potencial enorme, mas nunca realiza completamente, e a não realização alimenta a insuficiência, que alimenta o perfeccionismo defensivo. Impede a realização. Jung chamaria isso de complexo autônomo, rodando em loop, controlando sua vida sem você perceber. Terceiro, há uma comparação destrutiva constante. Você se compara com todo mundo e sempre sai perdendo, porque não está comparando habilidades, está comparando valor existencial e já decidiu, aos 6 anos, que seu valor é inferior. A comparação apenas confirma o que já acredita. Você vê alguém bem-sucedido e não pensa que eles trabalharam duro ou tiveram sorte. Você pensa que eles são fundamentalmente melhores, mais adequados, e você é fundamentalmente pior.
E essa comparação é uma tortura constante. Porque hoje, com as redes sociais, você está exposto a comparações infinitas. E cada uma corta um pouco mais profundo na ferida primária. Quarto, há um colapso diante de crítica. Uma crítica normal, construtiva, destrói você. Porque não houve feedback sobre uma ação, houve a confirmação da sua inadequação. A crítica ativa diretamente o complexo primário. E você pode passar dias, semanas, remoendo uma crítica pequena, enquanto ignora completamente 10 elogios. Porque o complexo tem um viés de confirmação, busca evidências de inadequação e descarta evidências de adequação. Isso não é masoquismo, é o complexo protegendo a si mesmo. Porque se você aceitasse que é adequado, o complexo perderia a razão de existir, e os complexos lutam para sobreviver. Quinto, a autossabotagem em momentos de sucesso. Jung observava isso constantemente. Pessoas que finalmente estão alcançando o sucesso e, de repente, fazem algo que destrói tudo, porque o sucesso confirma a adequação, e a adequação contradiz o complexo primário. Então, o complexo sabota. Você arruma uma briga desnecessária, procrastina em um projeto importante, faz escolhas destrutivas. E depois olha para trás e pensa que confirmou que é inadequado. Mas o que realmente aconteceu é que o complexo forçou você a confirmar a narrativa dele. É uma manipulação interna sofisticada e acontece completamente inconsciente. E, finalmente, há essa sensação crônica de ser um impostor, de que as pessoas não te conhecem de verdade, de que se vissem quem você realmente é, descobririam que é inadequado e irão embora. E essa sensação não é paranoia. É a verdade da sua experiência interna, porque você realmente está escondido. A essência verdadeira está na sombra. O que as pessoas conhecem é o falso self performático. E no fundo, você sabe disso e vive com medo de ser descoberto. E quanto mais sucesso você tem no falso self, mais aterrorizado fica, porque agora tem mais a perder. Quanto mais alto sobe a persona, maior a queda se alguém descobrir o que está embaixo. Esse é o paradoxo do narcisismo. O sucesso externo aumenta o terror interno, porque aumenta a distância entre a máscara e a realidade. Se você reconheceu algum desses padrões, entenda algo essencial. A ferida da insuficiência não se cura através de conquistas externas. Você pode ter um sucesso infinito, aprovação infinita, e a ferida continua sangrando, porque a ferida não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E enquanto você acreditar no núcleo inconsciente que quem você é fundamentalmente é inadequado, nenhuma conquista externa vai preencher o buraco. Jung diria que você está tentando curar a ferida da essência através do ego. E não funciona. O ego é a máscara social. A essência é quem você realmente é. E a única cura possível é resgatar a essência verdadeira da sombra. Trazer de volta à consciência todas as partes autênticas que foram enterradas. E fazer as pazes com a verdade que aterra. Seus pais não conseguiram te ver. Não conseguiram te amar incondicionalmente. E isso não foi porque você era inadequado, foi porque eles tinham suas próprias feridas não curadas, complexos não resolvidos, e projetaram essas feridas em você. Você foi a tela para a sombra deles e internalizou isso como uma verdade sobre si mesmo. Mas não era verdade. Nunca foi. Era a limitação deles, a cegueira deles. E quando você finalmente entende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, algo muda. A vergonha começa a se dissolver, porque a vergonha só sobrevive no escuro,
Quando você traz à luz, quando você nomeia, quando você vê de onde veio, ela perde o poder. E você começa, pela primeira vez na vida, a ter a possibilidade de se ver como realmente é, não inadequado, apenas humano, imperfeito, mas suficiente. E essa suficiência não vem de conquistas, vem de existir, de ser. E quando você finalmente permite isso, quando você finalmente para de tentar provar seu valor e simplesmente existe, o narcisismo começa a se dissolver, porque não precisa mais compensar o buraco. O buraco está curando. Você acabou de ver algo que poucos vídeos sobre narcisismo revelam. A verdade sobre como a vergonha da existência na infância cria a ferida narcísica primária. Como essa ferida estilhaça a essência. E como a única cura possível é a integração consciente, através da reparentalização e do resgate da sombra. Essa informação é rara, porque exige um mergulho profundo em Jung, que poucos fazem. Exige entender a psicologia do desenvolvimento. E exige a coragem de nomear verdades sobre dinâmicas familiares, que a maioria prefere não ver. Cada vídeo assim representa horas de pesquisa, de estudo, de tradução de conceitos junguianos densos em linguagem acessível e de compromisso com revelar verdades, que ajudam pessoas a se libertarem de ciclos geracionais. Se esse vídeo nomeou algo que você carrega, se ajudou a entender a ferida de inadequação e o caminho para a cura, o Super Thanks ali embaixo, é mais que apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre a formação do narcisismo precisa continuar sendo revelada. Que outras pessoas precisam entender que a inadequação não é quem elas são, é o que foi instalado nelas. Quando você apoia esse trabalho, você está quebrando o silêncio sobre feridas que famílias escondem há gerações e permitindo que mais conteúdo assim seja criado. Você não é só espectador, você é um sobrevivente, buscando a totalidade, e cada apoio ajuda outros sobreviventes a encontrarem o caminho de volta para a essência verdadeira. E aqui está a última verdade sobre a inadequação, que Carl Jung queria que você entendesse. A ferida não define você, o que seus pais fizeram, não é quem você é. Você carregou a vergonha deles por décadas, acreditou na narrativa de que algo estava fundamentalmente errado com você e construiu uma vida inteira compensando essa mentira. Mas, a qualquer momento, você pode fazer uma escolha diferente. Pode começar a questionar a mensagem internalizada, pode começar a trazer a essência verdadeira da sombra, microescolha após microescolha. E não vai ser linear, vai ter recaídas. Dias em que o núcleo de insuficiência fundamental vai gritar alto e você vai acreditar de novo. Mas cada vez que você escolhe conscientemente ver a verdade, que você sempre foi suficiente, apenas não foi visto, o complexo perde força e a essência verdadeira ganha espaço, até que, um dia, você acorda e percebe que não está mais vivendo para provar valor. Está vivendo simplesmente porque existe, e essa é a individuação que Jung falava. Não se tornar perfeito, não eliminar todas as feridas, mas integrar, tornar-se inteiro, consciente, livre da compulsão de compensar a inadequação, que nunca foi sua para começar. E quando você alcança isso, quando você finalmente se vê como suficiente, algo profundo acontece. Você para de transmitir a ferida. Seus filhos crescem sabendo que são adequados, exatamente como são. O ciclo geracional quebra. E você não só cura a si mesmo, você cura linguagens inteiras.
passado e futuro, porque a totalidade não é apenas pessoal, é arquetípica. E quando um indivíduo se cura dessa ferida primária, ele contribui para a cura coletiva. Essa é a verdadeira transformação que Jung via como possível e está disponível para você, agora, neste momento, através de uma escolha, ver a verdade. Você sempre foi suficiente e sempre será. Qual palavra descreve? Em que você sentia que nunca era suficiente na infância? Comenta uma palavra só. E se reconheceu que carrega essa ferida de insuficiência fundamental e quer saber mais sobre como curar, através da integração da sombra, escreve sombra nos comentários. Vou saber que esse tema precisa ser aprofundado.